Meu coração acelerou. Pra quê? Você invadiu minha privacidade, leu meus segredos mais íntimos. Acho justo você também se expor um pouco, não acha? Ela se levantou, colocou o diário na bolsa e me disse: tem um lugar que eu preciso ir. Quero que você venha comigo, se você topar, claro. Eu devia ter dito não. Devia ter agradecido, pedido desculpas de novo e ido embora. Mas algo na voz dela, no jeito que me olhava, fez com que eu concordasse antes mesmo de processar o convite. Tá bom, eu topo. O diário esquecido. Vamos à minha história de amor e paixão. Eu nunca fui de me meter na vida dos outros, juro. 25 anos dirigindo por essa cidade caótica, pegando todo tipo de gente no meu carro e sempre mantive aquela compostura profissional, Pri. Mas tem umas coisas na vida que a gente simplesmente não controla. E o que aconteceu naquela quinta-feira à noite mudou tudo para mim. Era quase meia-noite quando aceitei a corrida. Bairro nobre da Zona Sul, daqueles com portaria eletrônica e jardins enormes. Quando ela entrou no carro, confesso que travei por alguns segundos. Não era só a beleza dela. Embora fosse impossível não notar os cabelos castanhos caindo sobre os ombros, os olhos verdes que brilhavam mesmo na penumbra do banco de trás. Aquele vestido preto que marcava cada curva do corpo dela. Era algo mais. Uma energia, sei lá, uma vibração positiva. Ela estava visivelmente nervosa, mexendo no celular sem parar, mordendo o lábio inferior de um jeito que me fez desviar o olhar rapidinho para o trânsito. A corrida foi curta, uns 15 minutos até um prédio no centro. Ela mal falou durante o trajeto, só respondeu meu boa noite com um sorriso tímido e ficou vidrada na janela o tempo todo. Quando paramos, ela praticamente saltou do carro, agradeceu apressada e sumiu o portal adentro. Foi só depois de dirigir uns 3 quarteirões que percebi aquele objeto no banco de trás. Um caderno. Não era um caderno qualquer daqueles de anotações bobas. Era um diário. Capa de couro marrom com um fecho dourado que estava aberto. Parei o carro na primeira vaga que encontrei. Peguei o diário com cuidado, como se fosse algo sagrado, e de certa forma era mesmo. A capa estava morna ainda, do calor do corpo dela. Abri a primeira página esperando encontrar um nome, um telefone, qualquer coisa que me ajudasse a devolver. E encontrei. Mariana Costa, escrito com aquela letra delicada, quase artística. Embaixo, uma frase que me fez engolir seco. Meus segredos mais profundos. Se encontrar, por favor, queime sem ler. Eu devia ter seguido aquela instrução. Devia ter entrado em contato com a portaria daquele condomínio, combinado uma devolução rápida e ficado por isso. Mas não fiz. Comecei a folhear as páginas, só para ter certeza de que tinha mesmo informações de contato. Eu me convenci na hora. Mentira! Eu queria ler, queria entender o que tinha naquelas páginas que ela pedia para queimar. As primeiras páginas eram bobagens do dia a dia. Reclamações do trabalho, algumas frustrações com a família, planos de viagem que nunca saíam do papel. Coisas normais. Eu ia fechar e voltar ao condomínio, deixar uma mensagem lá para ela, avisando que eu encontrei e quis devolver. Mas os meus olhos caíram numa data específica, 3 semanas atrás. O tom mudava completamente. Preciso escrever isso antes que eu enlouqueça. Faz tanto tempo que não sinto o toque de alguém de verdade, não aqueles toques mecânicos e vazios do Rafael. Eu quero ser desejada, daquele jeito primitivo, urgente. Quero que alguém olhe para mim como se eu fosse a única mulher do mundo. Ontem sonhei que estava no elevador com um completo estranho e do nada ele me prensava contra a parede e me beijava com fome, com vontade.
Acordei molhada e frustrada. O Rafael estava do meu lado roncando, sem fazer ideia do que se passa na minha cabeça. Meu coração disparou. Eu sabia que devia parar de ler, mas era como tentar não olhar um acidente na estrada. Impossível. Continuei lendo, página após página, e cada uma era mais intensa que a anterior. Mariana descrevia as fantasias em detalhes, coisas que ela queria experimentar, situações que a deixavam excitada só de imaginar. Tinha desde coisas mais suaves, como fazer sexo em lugares públicos, arriscando serem pegos, até outras bem mais ousadas que não vou entrar em detalhes aqui, mas que me fizeram ter que ajustar o banco do carro mais de uma vez. O mais perturbador e ao mesmo tempo fascinante era a honestidade brutal das palavras dela. Mariana não se segurava, não censurava nada. Era como se aquelas páginas fossem um lugar onde ela podia ser completamente ela mesma, sem máscaras ou julgamentos. Ela falava sobre como se sentia presa num relacionamento que esfriou, como fingir orgasmo só para acabar logo, como se masturbava pensando em situações e pessoas aleatórias. O vizinho do andar de cima, o personal da academia, um garçom que flertou com ela no bar. Uma entrada em particular me pegou de jeito. Era de 2 dias atrás, literalmente véspera da corrida que fiz com ela. Abre aspas. Hoje quase fiz algo que não sei se me arrependo ou me alegro de não ter feito. Marquei de encontrar com um cara que conheci no app, não de namoro, daqueles outros, sabe? Combinamos tudo, hotel, horário, até os limites do que rolaria. Escolhi lingerie nova, fiz depilação completa, me preparei psicologicamente. Mas quando estava no táxi a caminho de um hotel, entrei em pânico. Não era medo do ato em si, era medo do que isso diria sobre mim. Se eu sou capaz de trair o Rafael, mesmo ele sendo distante, mesmo nossa relação sendo um deserto emocional e sexual. Pedi para o motorista mudar o destino. Fui para casa da minha amiga Sofia e inventei uma desculpa esfarrapada. Ela deve ter percebido que eu estava estranha, mas não perguntou nada. Cheguei em casa quase meia-noite. O Rafael já dormia. Tomei um banho frio e chorei embaixo do chuveiro, frustrada comigo mesma. Quando vou ter coragem de buscar o que realmente quero? Quando? Fecha aspas. Fechei o diário com as mãos tremendo. Olhei para o relógio no painel. 2 da manhã. Tinha passado quase 2 horas lendo cada palavra que ela escreveu. Me sentia um merda por invadir a privacidade dela daquele jeito, mas ao mesmo tempo não conseguia parar de pensar nela. Na Mariana real, não só na mulher que entrou no meu táxi. Na Mariana que tinha todos aqueles desejos represados, aquela necessidade de ser vista, tocada, desejada de verdade. Dirigi para casa no automático. Moro sozinha num apartamento pequeno na Zona Norte, nada luxuoso, mas confortável. Tomei uma cerveja, depois outra, tentando decidir o que fazer. O certo era deixar o diário na portaria do condomínio dela, todo embaladinho, e pedir para eles entregarem. Seria rápido, limpo e impessoal, mas eu não queria fazer isso. Não depois de ter lido tudo aquilo. Parecia errado, sei lá, deixar algo tão íntimo em uma portaria onde qualquer funcionário poderia abrir e ler também. Decidi que ia devolver pessoalmente. Entrei em contato com o condomínio, deixei o meu número, pedi para que ela entrasse em contato, explicando que eu tinha que devolver algo para ela, que eu tinha um pertence dela e que tinha que devolver em mãos. E ela poderia retornar o contato para mim se assim desejasse, claro. Demorou quase 2 dias para ela me ligar. 2 dias ansioso, verificando o celular a cada minuto, me sentindo uma adolescente idiota. Nossa,
Muito obrigada. Nem tinha percebido que tinha perdido. Pode ser em uma cafeteria no tal lugar? Amanhã no horário do almoço? Agradeço muito a honestidade, tá bom? Aquele agradeço a honestidade me fez sentir ainda pior. Se ela soubesse... Mas confirmei o encontro no dia seguinte, meio-dia, na tal cafeteria que ela indicou. Não consegui trabalhar direito naquele dia. Aceitava corridas no automático, mal conversava com os passageiros. Minha cabeça só pensava no encontro, no que eu ia dizer, como ia agir. Se ela ia perceber no meu rosto que eu tinha lido tudo ou não. Cheguei 15 minutos adiantado. A cafeteria era um daqueles lugares descolados, com mesinhas de madeira rústica e plantas penduradas no teto. Pedi um café que nem tive estômago para tomar e fiquei mexendo no celular ansiosamente. Quando ela entrou, quase 10 minutos atrasada, foi como levar um soco na cara. Ela estava ainda mais bonita que na noite da corrida. Vestia uma calça social preta que marcava as pernas torneadas e uma blusa branca que deixava entrever uma renda por baixo. Um sutiã, imaginei. E imediatamente me odiei por pensar isso. Os cabelos estavam presos no coque meio bagunçado, aquele estilo que parece desleixado, mas é propositalmente sensual. Ela me viu, sorriu e veio na minha direção. Oi, você deve ser o Ricardo, né? O motorista? Confirmei meio sem voz. Ela se sentou na minha frente e eu coloquei o diário sobre a mesa entre nós. Vi o exato momento em que o sorriso dela morreu. Os olhos se arregalaram, o rosto ficou pálido e ela agarrou o diário como se fosse um filho perdido. Meu Deus, eu achei que tinha perdido em casa, nem imaginei. Ela abriu o diário rapidamente, conferindo se estava tudo ali. E quando fechou, me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Obrigada, sério, muito obrigada. Ela ia se levantar quando falei, sem pensar direito. Desculpa. Mariana parou, franzindo a testa. Desculpa? Por quê? Eu li. As palavras saíram antes que eu pudesse segurá-las. Não tudo, mas eu li. Desculpa, eu não devia. Eu sei que é horrível, é uma invasão absurda e eu tô me sentindo um lixo desde que fiz isso. Mas eu precisava te falar porque não conseguiria olhar na sua cara e fingir que não tinha lido. O silêncio que seguiu foi terrível. Ela me encarou com aqueles olhos verdes e juro que vi 1000 emoções passando por eles. Surpresa, raiva, vergonha, medo. Mas então, algo inesperado aconteceu. Ela soltou uma risada. Não foi uma risada alegre, era mais nervosa, incrédula. Você leu? Não era uma pergunta. Leu o que exatamente? Boa parte. Fui honesto, pelo menos isso. As entradas das últimas semanas, principalmente. Eu não tenho desculpa, foi errado, mas não conseguiria te devolver fingindo que não li. Ela ficou me olhando por longos segundos, mordendo aquele lábio inferior de novo, do mesmo jeito que tinha feito no carro. Então ela puxou a cadeira de volta, sentou-se novamente, se inclinou na minha direção. Quando falou, a voz era baixa, quase sussurrando. E o que você achou? A pergunta me pegou completamente desprevenido. Como assim? Do que você leu? O que você achou? Ela estava vermelha agora, mas havia algo a mais nos olhos dela, uma curiosidade perigosa. Achou que sou uma pervertida? Uma mulher frustrada? Patética? Ela perguntou. Não, respondi rápido demais. Depois respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. Achei intenso, honesto, corajoso até de certa forma.
ter clareza do que você quer, mesmo que não tenha conseguido ainda. Conseguido? Ela repetiu a palavra com um sorriso amargo, como se fosse uma conquista, um objetivo. Talvez seja mesmo. Ela abriu o diário numa página aleatória, não leu, só ficou olhando para as próprias palavras. Sabe o que é pior? É que eu escrevo tudo isso, coloco no papel cada fantasia, cada desejo, cada frustração. Mas na vida real, eu sou uma covarde. Quando aparece uma oportunidade real de fazer algo, de sentir algo de verdade, eu fujo. Lembrei da entrada sobre o encontro que ela marcou e cancelou. Você não é covarde por ter limites, eu disse. Limites? Ela riu de novo, sem humor. Não são limites, Ricardo, é medo. Medo de me libertar, medo do julgamento, medo de descobrir que talvez eu goste de ser essa pessoa que escreve essas coisas. Porque se eu admitir isso, aceitar isso, aí tenho que fazer algo a respeito da minha vida. Terminar o relacionamento morto, assumir que quero mais, que mereço mais. Ficamos ali, naquele silêncio carregado, até que ela fechou o diário de novo e me olhou de um jeito diferente. Tinha uma decisão naquele olhar, algo que se formou naqueles segundos. Você tem planos agora? A pergunta me desarmou. Agora? Agora eu tenho que trabalhar, pegar umas clientes, algumas corridas. Cancela. Não foi um pedido. Foi quase uma ordem, mas dita de um jeito suave. Me dá uma hora do seu tempo, pode ser? Meu coração acelerou. Pra quê? Você invadiu minha privacidade, leu meus segredos mais íntimos. Acho justo você também se expor um pouco, não acha? Ela se levantou, colocou o diário na bolsa e me disse: tem um lugar que eu preciso ir. Quero que você venha comigo, se você topar, claro. Eu devia ter dito não. Devia ter agradecido, pedido desculpas de novo e ido embora. Mas algo na voz dela, no jeito que me olhava, fez com que eu concordasse antes mesmo de processar o convite. Tá bom, eu topo. Saímos da cafeteria juntos e ela me levou até o carro dela, um sedã escuro estacionado a poucas quadras dali. Entramos e ela dirigiu sem dizer para onde íamos. Eu não perguntei. Depois de uns 20 minutos, percebi que estávamos saindo da zona central, indo em direção a um bairro mais afastado. Ela finalmente parou em frente a um prédio residencial comum, nada chamativo. É aqui. Foi tudo que disse antes de sair do carro. Segui ela até o elevador. Subimos até o 8º andar em silêncio. Ela abriu a porta de um apartamento pequeno, bem decorado, com aquele cheiro de lugar que fica fechado durante o dia. Me ofereceu água, que aceitei mais para ter algo para fazer com as mãos do que por sede. Esse é o meu lugar, Mariana explicou, indo até a janela que dava vista para a cidade. Aluguei faz 3 meses. O Rafael não sabe. Minha família também não sabe. Só minha amiga Sofia conhece. É onde eu venho quando preciso respirar, ser eu mesma, não fingir. Olhei ao redor. Tinha livros espalhados, uma garrafa de vinho meio vazia em cima da mesinha de centro, roupas jogadas no canto. Era bagunçado, mas ao mesmo tempo um lugar bem aconchegante. Por que você me trouxe aqui? Precisei perguntar. Ela se virou para mim, encostando na parede. Porque você leu algo sobre mim que eu realmente sou, sobre o que eu realmente quero. E em vez de me julgar ou fingir que não leu, você foi honesto. Isso é raro. Ela cruzou os braços num gesto que parecia mais proteção do que desafio. E porque parte de mim quer saber se você é real também. Se quando você disse que achou intenso e honesto, era verdade ou só educação. Dei um passo na direção dela, sem nem perceber. Era verdade, falei.
Então prova, ela me desafiou. Como? Mariana descruzou os braços devagar, com os olhos fixos nos meus. Me beija. O mundo parou. Juro que parou. Eu ouvia meu coração batendo no meu ouvido, sentia cada músculo do meu corpo tenso, cada terminação nervosa em alerta máximo. Mariana, será? Ela disse, você leu sobre minhas fantasias, sobre como eu quero ser desejada de verdade, sem fingimento, sobre como quero que alguém me olhe como se eu fosse a única coisa que importa naquele momento. Ela deu um passo na minha direção também, diminuindo ainda mais a distância entre nós. Você me olha assim desde que entrei na cafeteria. Achei que eu estava imaginando, mas não tô, né? Não. Admiti, a voz saindo rouca. Não tá imaginando, é real. Então me beija. Ela repetiu. Agora tão perto que eu podia sentir o perfume dela, algo floral, mas com uma nota mais pesada por baixo. Me beija ou vai embora agora, porque se você ficar, se você me tocar, não sei se vou conseguir parar. Eu devia ter ido embora. Devia ter mantido o mínimo de decência, de profissionalismo, de respeito pelos limites que a situação toda pedia. Mas não fiz isso. Em vez disso, coloquei a mão na nuca dela, senti os fios de cabelo escorregando entre os meus dedos e a puxei para mim num beijo que não tinha nada de delicado ou respeitoso. Foi urgente, faminto, desesperado. Ela respondeu na mesma intensidade, as mãos agarrando minha camisa, o corpo se prensando contra o meu como se quisesse desaparecer. Empurrei ela de volta contra a parede e ela gemeu contra a minha boca, um som baixo que me fez perder ainda mais o controle. Minhas mãos desceram pela lateral do corpo dela, sentindo cada curva por cima da roupa, e ela arqueou contra mim, umas unhas arranhando minhas costas por cima do tecido. Quando finalmente nos separamos para respirar, estávamos ambos ofegantes. Os olhos dela estavam escuros de desejo, os lábios inchados do beijo. Meu Deus! Ela sussurrou, a testa encostada na minha. Eu não esperava isso. Quer que eu pare? Perguntei, mesmo sabendo a resposta pelo jeito que ela ainda me segurava. Deus, não. Ela riu, um tom baixo e carregado. Eu quero que você continue. Quero que você faça todas aquelas coisas que você leu que eu quero. Quero me sentir viva, sentir desejo, sentir prazer de verdade. Com você, agora. Não precisei ouvir 2 vezes. Peguei ela no colo e, puta merda, ela era mais leve do que imaginei. E ela enroscou as pernas na minha cintura enquanto eu a levava para o que imaginei ser o quarto. Não errei. Coloquei ela na cama, que estava desfeita, lençóis amarrotados, e por um segundo fiquei só olhando para ela ali, cabelo espalhado no travesseiro, peito subindo e descendo rápido, me olhando com aquela mistura de desejo e expectativa. Você tem certeza? Tive que perguntar pela última vez, dando a ela a última saída. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. E então não houve mais palavras, só o som da nossa respiração acelerada, do zíper da calça dela sendo aberto devagar, da minha camisa sendo puxada por cima da cabeça e jogada em algum canto do quarto. Só o toque da pele dela sob minhas mãos, quente e macia. O gosto dela quando desci beijando pelo pescoço, pelos ombros, pelo vales entre os seios ainda cobertos pelo sutiã de renda que eu tinha imaginado horas antes. Cada peça de roupa que saía parecia tirar junto uma camada de fingimento, de proteção, de medo. Ela se abria para mim, literalmente e figurativamente, de um jeito que era quase assustador de tão intenso.
e eu correspondia na mesma moeda, deixando que ela visse, tocasse, sentisse tudo sem reservas. Quando finalmente nos unimos, ela arqueou as costas e soltou um gemido longo que me fez ter que parar por um segundo só para não perder o controle antes da hora. Ela estava quente, apertada, molhada, tudo ao mesmo tempo, e o jeito que o corpo dela respondia a cada movimento era quase viciante. Comecei devagar, deixando que ela se acostumasse, mas ela não queria devagar. Mais forte, ela pediu, as unhas cravando nas minhas costas. Por favor, Ricardo, mais forte. Eu obedeci, aumentando o ritmo, a intensidade, cada estocada mais profunda que a anterior. Ela jogou a cabeça para trás, expondo aquele pescoço que eu voltei a beijar, a morder levemente, sentindo o pulso acelerado dela contra os meus lábios. Uma das mãos dela desceu entre nossos corpos, tocando onde estávamos conectados, e aquilo foi demais. O jeito que ela se tocava enquanto eu me movia dentro dela, os sons que ela fazia, a forma como o corpo inteiro tensionava cada vez que eu acertava aquele ponto específico. Eu vou, meu Deus, eu vou. Ela mal conseguia formar frases e então aconteceu. O orgasmo dela não foi fingido, não foi contido. Foi real, violento, lindo de se ver. O corpo inteiro tremeu. As pernas apertaram minha cintura com força e ela gritou meu nome de um jeito que me fez ter certeza que os vizinhos ouviram. E foi justamente isso, ver ela se desfazendo completamente, sem máscaras ou contenção, que me levou junto. Me enterrei fundo e me permiti sentir aquele prazer sem culpa, sem pensar em mais nada além daquele momento. Desabei ao lado dela, os dois completamente exaustos, suados, ainda tentando normalizar a respiração. Ficamos ali em silêncio por longos minutos, até que ela se virou de lado e apoiou a cabeça no meu peito. Eu precisava disso. Ela falou baixinho. Precisava me sentir assim. Não sei nem agradecer direito. Passei os dedos pelos cabelos dela, ainda processando tudo que tinha acontecido. Não precisa agradecer. Eu também precisava. Nem sabia, mas precisava. Você vai pensar que eu sou louca. Ela continuou, a voz ainda meio abafada contra meu peito. Mas eu não me arrependo, nem um pouco. Eu também não. Ficamos ali, abraçados, até que o sol começou a baixar na janela. Eventualmente tivemos que nos levantar, voltar para a realidade. Ela tomou banho enquanto eu me vestia, e quando saiu com o cabelo molhado, vestindo só uma camiseta enorme, parecia outra pessoa, mais leve, mais relaxada. E agora? Perguntei porque precisava perguntar. Mariana se sentou na beira da cama de frente para mim. Agora eu vou terminar com Rafael. Deveria ter feito isso faz tempo, mas nunca tive coragem. Acho que precisava disso, de me permitir sentir algo de verdade, para entender que não posso continuar vivendo uma mentira só porque é confortável ou seguro. E quanto a nós? Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Não sei se existe um nós, Ricardo. Não agora, pelo menos. Eu preciso resolver minha vida primeiro, entender quem eu sou quando não estou representando um papel para agradar os outros. Mas... Ela levantou. Ela veio até mim, me beijou, suave dessa vez. Mas eu não vou esquecer você. E quem sabe, quando eu estiver livre de verdade, a gente se encontra de novo. Eu gostaria disso, falei de maneira sincera. Nos despedimos ali, naquele apartamento que era o refúgio dela. Peguei um Uber de volta para o meu táxi e dirigi para casa com a cabeça em outro lugar. Não me arrependi de nada que tinha acontecido,
mas ao mesmo tempo sabia que aquilo tinha mudado algo em mim também. Tinha me feito perceber que eu também estava vivendo no automático, só cumprindo rotinas sem questionar se era realmente o que eu queria. Passaram-se 2 semanas sem notícias dela. Continuei minha rotina de corridas, mas não era mais o mesmo. Cada passageira de cabelo castanho me fazia olhar 2 vezes pelo retrovisor. Cada perfume parecido me lembrava dela. Até que numa terça-noite, enquanto eu esperava numa fila de carros perto de um shopping, meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Oi, Ricardo. É a Mariana. Meu coração disparou. Oi, como você tá? Ela deu uma risadinha, meio nervosa. Eu sei que a gente combinou de deixar as coisas em aberto, mas eu terminei com o Rafael. Ontem foi horrível e libertador ao mesmo tempo. E aí, o que está sentindo? Estou confusa, aliviada, com medo, tudo junto. Ela fez uma pausa. Tô na entrada do shopping da Zona Sul. Você está trabalhando? Olhei ao redor. Estava literalmente a 3 ruas dali. Tô. Por quê? Pede uma carona para você mesmo. Coloca meu endereço como destino, o apartamento. Mas antes, passa aqui na frente do shopping. Desliguei e fiz exatamente isso. Quando cheguei na entrada do shopping, ela estava lá, vestindo um jeans e uma blusa simples, uma mochila nas costas. Entrou no carro e nossos olhos se encontraram pelo retrovisor. Oi, ela disse. Oi. Dirige, pediu, se acomodando no banco de trás. Mas devagar, não tenho pressa de chegar. Comecei a dirigir, fazendo o caminho mais longo possível. Pelo retrovisor, via ela me observando, aquele mesmo olhar intenso da primeira vez. Quando paramos num sinal, ela se inclinou para frente, falando bem perto da minha orelha. Sabe aquela fantasia que você leu de fazer algo no carro? Minha respiração falhou. Sei. Estacione em um lugar discreto. Não precisou falar novamente. Entrei em um estacionamento vazio de um prédio comercial, já fechado àquela hora. Estacionei no canto escuro e mal desliguei o motor e ela já estava abrindo a porta do motorista e me puxando para o banco de trás com ela. Mariana, shh. Ela colocou o dedo nos meus lábios. Sem conversa, só sente. E então foi tudo de novo, só que diferente, mais urgente, mais arriscado, mais real, porque estávamos ali, num lugar onde qualquer um poderia passar e ver. Ela subiu no meu colo, o vidro do carro embaçando conforme a temperatura subia, e o controle foi dela dessa vez. Ela controlava o ritmo, a intensidade, o que acontecia. E eu deixei, me rendendo completamente àquele momento roubado da realidade. Depois, quando estávamos de novo tentando recuperar o fôlego, ela deitou a cabeça no meu ombro e riu. Riscamos mais uma da lista. Você tem uma lista? Tinha. Acho que vou precisar fazer uma nova, só com você. Ela me beijou, um beijo bem demorado. Fica comigo hoje, num apartamento. Não quero dormir sozinha. Tá bom. Dirigi até lá, com ela agora do meu lado, no banco da frente, nossas mãos entrelaçadas sobre o câmbio. Quando chegamos, subimos juntos e foi diferente da primeira vez. Não tinha aquela urgência desesperada, aquela necessidade de provar algo. Foi mais lento, mais íntimo, mais conectado. Fizemos amor de verdade dessa vez, olhando nos olhos um do outro, sussurrando coisas que só nós dois entendíamos. Na manhã seguinte, acordei com ela enroscada em mim, o sol entrando pela janela iluminando aquele quarto bagunçado.
Fiquei ali, só observando ela dormir. Aquela mulher incrível que tinha virado minha vida do avesso por causa de um diário esquecido. Ela abriu os olhos devagar, me viu olhando e sorriu. Bom dia, bom dia. Ainda tá aqui. Ainda tô. Quer ficar? Ela perguntou, sério agora. Não só hoje, mas de verdade. Tentar algo de verdade comigo, mesmo sabendo que vai ser complicado, que eu ainda tô me descobrindo, que não sei direito o que tô fazendo. Quer? Beijei ela antes de responder. Quero, eu realmente quero. E assim começou a nossa história de verdade. Não foi fácil, não foi perfeito, mas foi real. Ela ainda tinha muito a resolver, eu também. Mas enfrentamos juntos, aprendemos um com o outro, descobrimos não só desejos e fantasias, mas quem realmente éramos quando tirávamos nossas máscaras, todas as máscaras. O diário continuou existindo, mas agora as entradas eram diferentes. Não eram mais frustrações e sonhos impossíveis. Eram momentos reais, coisas que aconteciam entre nós, planos para o futuro. E de vez em quando ela me deixava ler uma página ou outra, eu me pegava sorrindo, grato por ter sido aquele motorista naquela noite específica. Sei que muita gente vai dizer que a minha história é irreal, é fake, mas acreditem, aconteceu exatamente assim. Teria muita coisa para contar, mas vou deixar vocês imaginando por aí. Posso garantir uma coisa: ela é uma mulher incrível, o nosso lance deixou de ser lance e hoje temos um relacionamento sólido, incrível, maravilhoso. Quem diria que uma cliente, uma corrida qualquer, me levaria até onde cheguei? Eu sou louco, completamente louco por essa mulher. Essa é a minha história de desejo, amor e paixão. Olá, meus amores, boa noite, como vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro canal Histórias de Amor e Paixão. Amigo, muito obrigada por você compartilhar conosco essa sua história de amor, apimentada, quente. E sim, a gente conversou bastante, você me contou muitas coisas que eu deixei de fora aqui da história, mas você me provou a seu modo que tudo isso aconteceu, foi real. É real, porque vocês hoje estão juntos, têm um relacionamento. Essa mulher que você chamou de Mariana, um nome que você escolheu, com você realizou todos os seus desejos e você com ela descobriu um mundo que você não imaginava ser possível. E o importante é que no final das contas, vocês estão bem, vocês estão felizes. Claro que a Mariana começou de uma maneira errada, ela ainda não tinha terminado o relacionamento, mas assim que foi possível, logo depois do primeiro encontro de vocês, ela terminou, ela confessou que não estava feliz, que bom que ela se libertou e hoje vocês estão bem e em paz. E que vocês continuem escrevendo a história de vocês dia após dia, com responsabilidade, com equilíbrio, com maturidade, com respeito acima de tudo, tá bom? Então é isso, meu amigo. Mais uma vez, gratidão. E vocês, amigos e amigas, o que acharam dessa história, hein? Alguém aqui já viveu uma situação parecida? Esqueceu um diário, um caderno, um celular, quem sabe? E a pessoa que te entregou se tornou o grande amor da sua vida? Como a Mariana? Deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, tenham um bom final de semana e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.